Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado. Nós estamos no conhecimento de História, aula 3, semana 3. Nessa semana você compreenderá que o conceito de antiguidade clássica é uma construção muito posterior à própria antiguidade, feita por humanistas e estudiosos europeus para os quais a herança cultural do Ocidente era tributária unicamente do mundo greco-romano. É um conceito excludente que desconsidera outras sociedades complexas, inclusive europeias, como os etruscos e celtas, e limitante, pois avalia as culturas humanas sobre um mesmo padrão material e cultural. A discussão do conceito requer o conhecimento dos aportes culturais da Grécia e da Roma antiga. Alguém da sua família ou escola já deve ter comentado com você algo sobre os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em competidores atuais como o nadador estadunidense Michael Phelps ou o velocista jamaicano Usain Bolt, ambos multicampeões e recordistas olímpicos do século XXI. Pois bem, mesmo não sabendo quem são esses dois atletas, certamente você já assistiu a alguma competição olímpica pela televisão, como atletismo, natação, voleibol, ginástica. As Olimpíadas se originaram na Grécia Antiga e é uma das contribuições gregas, dentre tantas outras que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a democracia, o teatro e os ensinamentos filosóficos dos grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, estudiosos e artistas famosos da história moderna e contemporânea, como Shakespeare, Beethoven e Freud, inspiraram-se na mitologia grega para produzir suas obras. Além dos gregos, outro povo que deixou um grande legado para a sociedade ocidental são os romanos. O direito romano, por exemplo, perdurou por vários séculos, acompanhando as transformações de Roma e de seu império. Nesse longo período, as leis romanas constituíram-se em um dos mais importantes sistemas jurídicos criados pela humanidade, influenciando diversas culturas em tempos diferentes. Outra contribuição importante dos romanos foi a experiência republicana, sistema adotado pelo Brasil desde 1889. É importante destacar que outros povos ou civilizações da antiguidade deixaram importantes legados. Por esse motivo, torna-se necessário desconstruir a ideia de que gregos e romanos foram os únicos a contribuir para a construção da cultura ocidental. Segue abaixo o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Antiguidade clássica, Grécia e Roma antiga. Na Grécia, a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles. Na literatura, as obras Ilíada e Odisseia. No teatro, a comédia e o drama. Os Jogos Olímpicos, o sentido de democracia e cidadania. A Roma antiga, república e senado, luta pela reforma agrária. Na arquitetura, destaca-se o Coliseu, o surgimento do cristianismo, o direito romano. Agora vamos para as atividades dessa semana. Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós, europeus, podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Conceitue a expressão antiguidade clássica, considerando a crítica apresentada na citação acima. A expressão antiguidade clássica é um período da história entre os séculos 8 e 5, principalmente
sobre as questões em torno do mar Mediterrâneo e das civilizações grega e romana. A crítica apresentada denota uma ideia de que a globalização, ao ser analisada criticamente, apresenta uma centralidade nas perspectivas ocidentais e europeia. Segunda questão. A partir da leitura dos textos, responda: o conceito de clássico tem o mesmo sentido para as pessoas do nosso tempo? Justifique sua resposta. O conceito clássico da antiguidade não tem o mesmo sentido para as pessoas do nosso tempo. Aquilo que é clássico para uma geração é diferente para outra. Nós podemos dar um exemplo sobre a música. A música que vocês hoje, jovens, ouvem é completamente diferente da música que os pais de vocês ouviam quando tinha a mesma idade. Terceira questão. Por meio de uma pesquisa, escolha uma herança cultural deixada pelos gregos ou romanos e, em seguida, identifique as mudanças e permanências, comparando-a aos dias atuais. Dos gregos, herdamos, por exemplo, o teatro, os festivais religiosos, o gosto pelos esportes, as Olimpíadas, por exemplo. Dos romanos, herdamos a política, a república, o urbanismo e a base da nossa língua, que é o latim. Muito obrigado e até a próxima aula.